porque o João Paulo Capelanes tem informações importantes hoje, infelizmente, invasão no CT Joaquim Grava, e o Capelanes vai trazer mais detalhes sobre tudo que aconteceu nesta sexta-feira corintiana. Fala, Capê, boa tarde. Fala, Soler, boa tarde para você, para o PDV, Aline, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tá me ouvindo legal aí, Soler? Sim, chegando bem. Chegando bem, que bom. Bom, vamos lá, cara, vamos falar de mais um fato ridículo, lamentável, patético, que a gente repudia, mas passa ano entra ano, sempre acontece a mesma coisa, seja no Corinthians ou outros times do futebol do Brasil. Em relação ao Corinthians, gente, eu vou passar aqui o que eu apurei de informação, porque o Corinthians se reapresentou hoje no CT Joaquim Grava, iniciou uma atividade pela manhã e, infelizmente, essa atividade foi interrompida porque bandidos, vândalos, rasgaram a brada do CT e invadiram por esse buraco, invadiram colocando o dedo na cara de jogadores, dando aquela cobrada de forma mais tentando fazer com que os jogadores ficassem intimidados. Algumas fotos até viralizaram do Bruno Mendes, realmente com aquele semblante não só assustado, mas irritado, porque de fato não havia absolutamente nenhuma reunião marcada. O Duílio não estava presente, ele estava viajando, não estava no CT Joaquim Grava. Quem estava era o Roberto de Andrade, que ficou muito assustado com os protestos, pelo que eu consegui apurar. Roberto de Andrade, que foi um dos principais alvos dos protestos desses bandidos. E a situação é a seguinte: o Corinthians, segundo a sua nota oficial, o que eu duvido, tá? Com todo o respeito que me merece, mas duvido, o Corinthians vai ceder as imagens da invasão para as autoridades, para que esses vândalos possam ser, consequentemente, punidos de alguma forma. Mas a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada, né? A casa da mãe Joana, aqui nesse país, né? O país da impunidade. E o Corinthians acabou repudiando, emitiu um comunicado oficial, falando que tem o maior respeito pela fiel torcida corintiana, mas que não concorda com esse tipo de coisa. E o que a gente mais lamenta é que alguns torcedores acabaram se manifestando em rede social, outros conversaram até mesmo com a gente e falaram o seguinte: a partir de agora a vida desses caras vai virar um inferno. Então, sabe aquela frase ridícula, ou joga por amor ou joga por terror? É basicamente isso que alguns vândalos, poucos é bem verdade, mas é uma minoria bem violenta, bem barulhenta, que não acontece absolutamente nada com eles, que invadiram o CT Joaquim Grava hoje. Não teve nenhuma agressão, é bem verdade, não chegaram às vias de fato, e os pedidos para a saída do Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade até se manifestou para algum deles falando assim: olha, o presidente me colocou aqui, se ele quiser que eu saia, eu saio. Só que a grande verdade é que isso lá atrás, há cerca de 2 anos, aconteceu também. No ano passado aconteceu a mesma coisa e o Duílio não vai ceder à pressão, não vai abrir mão do Alessandro e do Roberto de Andrade no departamento de futebol. Realmente mais um fato lamentável para a história do Corinthians, não para a história da instituição, mas esses bandidos que invadiram o CT, que acham que representam uma nação de mais de 35 milhões de torcedores, né, Soler e PDV? Com certeza, né? E aí a diretoria do Corinthians tem que ter convicção daquilo que faz, né? Não adianta ceder à pressão, se acha que o trabalho é bom, continua com o trabalho, né? E aí cabe a nós também fazer a avaliação. Eu acho bem fraco o trabalho do Roberto de Andrade, principalmente do Alessandro, né? O mudo Alessandro, acho que desde do título da Libertadores 2012 a gente não ouve, né, a voz do Alessandro, porque principalmente quando virou diretor do Corinthians pouco falou, né, Capê? Você tem toda a razão, Soler. Assim, eu me dou muito bem com o Alessandro, acho que é um cara muito gente boa, só que a gente tem que saber separar as coisas, né? O Alessandro é o gerente de futebol, é um cara que responde pelo departamento de futebol, que auxilia nas contratações, no scout de jogadores, para que o Corinthians possa se reforçar, contratar, dispensar. E ele se manifesta para o torcedor. E a gente está falando de um ídolo da história do clube, né? É o capitão de Libertadores, é um cara capitão de Campeonato Mundial de Clubes 2012. E é um cara que não se manifesta. É uma coisa impressionante. O silêncio da direção corintiana é constrangedor. É uma coisa impressionante realmente. E assim, Soler, vou ser bem sincero contigo. É um ano político. Em novembro nós teremos as eleições. Ainda não se sabe o que vai ser feito, principalmente na reta final desse primeiro semestre e início do segundo semestre. A situação está preparando aí algumas coisas que a gente tem ouvido, que eu não vou ficar expondo neste momento no ar, porque são muitas coisas que nós ouvimos de muitos conselheiros, e muitas vezes o conselheiro não é fonte. Gostam de jogar algumas coisas também para que você caia no barulho e vá divulgando, tem que ter muita responsabilidade nesse ponto.
mas não está descartada não, ou descartado um outro movimento para que a situação que hoje comanda o clube e comanda há muitos e muitos anos, décadas para falar a verdade, eles possam se perpetuar no poder. Vamos aguardar, mas de fato o Duílio não vai abrir mão do Roberto de Andrade, nem do Alessandro, e agora é o momento de aguardar, porque o Corinthians, cara, só volta a campo no Campeonato Brasileiro dia 16 de abril e na Libertadores da América primeiro, né? A gente não sabe ainda se os jogos vão acontecer dia 3, 4, 5 de abril, mas é nessa primeira semana. Sorteio dia 27, e aí a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer com o Corinthians, que busca se reforçar. Fato é que o Corinthians está monitorando o mercado, mas um Corinthians que não tem tanta grana assim para investir, vai fazer como para contratar jogador bom, né, pessoal? Exatamente. E aí, meu caro João Paulo Capelanes, antes da pergunta do Paulo do Vale, você falou, né? São 2 semanas e meia, quase 3 semanas até o Corinthians retornar ao campo de jogo para uma competição oficial, mas o que a rapaziada vai ficar fazendo nesse período aí? Só pré-temporada, intertemporada, vai ter jogo-treino? Tem alguma coisa já programada para o Corinthians ou por enquanto nada? Por enquanto nada. Eles vão folgar nesse final de semana, né? O pessoal tem que dar uma da assessoria de comunicação. Pois é, vamos dar uma relaxada aí. Sei lá, cara, eu não entendo mais nada, viu, velho? Mas enfim, os caras vão ter folga aí no final de semana, vão se reapresentar no início da semana que vem. Há uma expectativa que o Corinthians faça jogo-treino, tá? Para que possa minimamente manter um ritmo de jogo, claro que não com a mesma intensidade, mas assim como o Corinthians realizou na pré-temporada, vários jogos-treinos, a coisa deve ser repetida aí nessas 2 semanas e pouquinho, que o Corinthians ainda vai ficar fora de combate. Mas fato é que a fiel torcida corintiana, os verdadeiros torcedores, estão morrendo de saudade desse Corinthians no campo, vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. Agora, já que não tem Corinthians dentro das 4 linhas, vamos aguardar para ver o que será do Corinthians fora de campo em relação a contratações. Volto a dizer, o Corinthians quer contratar um meio-campista e mais um jogador para atuar pelos lados do campo. Até porque o Corinthians tem uma dificuldade imensa e ficou claro isso na prática no jogo contra o Ituano, quando o Renato Augusto não joga, meio time parece que vai embora, né, pessoal?